E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo eu quero trazer aqui mais um dos tratados do Sêneca, que ele é um mestre assim na escrita filosófica, que ele trata sobre diversos problemas da humanidade, por isso que eu acho muito importante trazer aqui. E eu já comentei sobre um desses tratados que chama Da Vida Retirada, que ele fala brevemente aqui explicando sobre a importância de você ter um tempo pra si mesmo, mano, pra você ficar sozinho, a arte de ficar sozinho. Porque sem isso você nunca vai conseguir se conhecer verdadeiramente, mano. Você sempre vai estar ali distraído nesse mundo de ocupações, de agitação, sempre ali mantendo contato com pessoas e nunca tirando tempo pra cultivar certas virtudes que só podem ser cultivadas quando você está em retiro consigo mesmo, basicamente. E nesse tratado que eu vou comentar aqui, que chama o da felicidade, o Sêneca fala várias coisas bem legais que eu vou comentar nesse vídeo, e que basicamente ele fala que nós temos que viver uma vida buscando as virtudes e eliminando qualquer tipo de vício que nós temos. Que vícios é essa busca excessiva pelos prazeres que acabam gerando o nosso sofrimento. E que a felicidade e a virtude estão totalmente interligadas uma com a outra, velho. Que não é possível você ter felicidade sem você ter uma vida virtuosa. E se você está corrompido de vícios, de paixões, que eles chamam de patos, né, que significa até sofrimento, de excessividade em prazeres, você está permitindo a entrada da infelicidade na sua vida, basicamente. Então aqui eu vou comentar alguns dos principais pontos desse tratado, então fica ligado. E a primeira coisa muito importante que ele fala aqui é para você ter uma orientação na sua vida, uma certa visão da direção que você está indo no seu dia a dia. E que o foda é que muitos de nós tendemos a não ter esse direcionamento. Às vezes a gente acaba deixando a nossa vida somente ir passando um dia após o outro. A gente vai meio sei lá, inconsciente de onde a gente está indo, na direção que a gente está indo. A gente vai deixando a vida somente passar ao acaso, assim. E isso é um problema, velho, porque quando a gente faz isso, a gente vai meio que desperdiçando a nossa vida. E a grande chance de a gente chegar lá quando, sabe, a gente tá lá na metade da nossa vida, já uma idade mais avançada, e a gente, mano, seguir um caminho totalmente inautêntico, sabe? Que não corresponde ao nosso chamado interior. A gente simplesmente foi vivendo um dia após o outro, sem deixando essas forças dispersantes que sempre ficam atuando sobre a gente, nos influenciarem. Talvez a opinião de outras pessoas sobre o que você deveria fazer ou não, sabe? Sobre todas essas vozes que nos dispersam, mano. E é importantíssimo você ter uma certa visão, uma certa direção para onde você tá indo, mano. E você sempre tá apontado naquela direção. Isso você descobre, mano, somente a partir do autoconhecimento, velho. É só você saber qual que é essa visão. E eu vou até ler o jeito que ele fala aqui, né? Olha que legal. Todos os homens, caro Galeão, querem viver felizes, mas para descobrir o que torna a vida feliz, vai se tentando, pois não é fácil alcançar a felicidade, uma vez que quanto mais a procuramos, mais dela nos afastamos. Podemos nos enganar no caminho, tomar a direção errada, quanto maior a pressa, maior a distância. Olha essa parte. Devemos determinar, por isso, em primeiro lugar, o que desejamos e, em seguida, por onde podemos avançar mais rapidamente nesse sentido. Dessa forma, veremos ao longo do percurso, sendo este o adequado, o quanto nos distanciamos cada dia e quanto nos aproximamos de nosso objetivo. No entanto, se perambularmos daqui para lá, sem seguir outro guia, senão os rumores e os chamados discordantes que nos levam a vários lugares, nossa curta vida se consumirá em erros, ainda que trabalhemos dia e noite para melhorar nosso espírito. Devemos decidir, por conseguinte, para onde vamos nos dirigir e por onde. E você percebe como que isso é muito importante, mano? Porque a todo momento nós estamos sendo influenciados por forças dispersantes, mano. Um monte de gente quer a sua atenção, um monte de gente quer que você faça coisas por elas. E se você você não tiver um certo apontamento e direcionamento, prioridades na sua vida, você vai passar a sua vida inteira assim, mano. Meio como se fosse uma moeba, tipo, mano, deixando ser manipulado por os outros, um dia após o outro. E a sua vida vai sendo... você vai dispersando a sua vida e você não segue, mano, a coisa mais importante, velho. Aquilo que vai te trazer a felicidade, mano, que é o seu chamado interior. Então esse primeiro ponto é fundamental. A segunda coisa muito importante que o Sêneca fala aqui é para você não seguir a multidão. E que é fundamental você encontrar o seu próprio caminho. E que, infelizmente, a multidão é o local onde as pessoas são inconscientes, velho. É um grupo de pessoas que não conhecem a si mesmas, que elas são ainda escravas de um sistema, que elas estão presas a condicionamentos que lhe foram passados pelo sistema e que elas não sabem que elas são perdidas, mano. E elas ficam
presas a essa mentalidade tribal, elas dependem do grupo, elas só se conhecem por causa do grupo, elas seguem o que o grupo dizem para elas fazerem, assim, o que a sociedade diz para elas fazerem. Elas não encontraram o seu próprio caminho ainda. Elas sempre fazem as mesmas coisas. Elas sempre seguem o mesmo roteiro que eles é passado para todo mundo. Elas não ousam pensar fora da caixa. Elas estão presas e subservientes e escravas do sistema. E que aonde a multidão está indo, mano, geralmente é o local errado para você. Não siga onde a multidão está indo, velho. É só você olhar a vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas são inconscientes. Elas são infelizes, velho. Elas fazem coisas que elas não gostam. Elas sofrem na vida, sofrem por coisas muito pequenas, ficam irritadas por coisas ridículas que não mereciam tanto da atenção, sabe? Tanto sofrimento, assim. Elas não conhecem quem elas são, velho. Elas não sabem, elas acham que... Enfim, mano, é o local onde você não deve se inspirar, velho. Não peça conselhos pra multidão, pro que a massa sempre tá fazendo. E que, mano, você tem que encontrar o seu próprio caminho e se inspirar na vida dos verdadeiros sábios, velho. Na vida de pessoas que você percebe que são diferenciadas. E que eles podem te ajudar assim como se fosse um guia ou como uma espécie de você se inspirar assim. Mas no final de contas, mano, você tem que descobrir o seu próprio caminho. E que pegue exemplos, por exemplo, dessas pessoas notáveis, desses grandes sábios. Por exemplo, Buda, Jesus. Enfim, mano, esses grandes indivíduos, velho, grandes pessoas realmente. E essa frase que eu separei aqui, né? Onde quer que a multidão vá, corra na outra direção. Eles estão sempre errados. Por séculos estiveram errados e sempre estarão errados, do Charles Bukowski. Então eu quero ler essa passagem que o Sêneca fala, que é muito foda. Ele diz basicamente assim, ó: quanto mais frequentado e mais conhecido que seja o trajeto, maior é o risco de ficar à deriva. Nada é mais importante, portanto, que não seguir como ovelhas o rebanho do que nos precederam, indo assim, não aonde querem que se vá, senão aonde se deseja ir. E certamente nada é pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos de que é melhor aquilo a que todos se submetem, considerar bons os exemplos numerosos e não viver racionalmente, mas sim por imitação. É prejudicial, portanto, apegar-se aos que estão na sua frente, ainda mais quando cada um pode crer em lugar de julgar por si mesmo, deixando de emitir juízo sobre a própria vida. Por isso, adota-se quase sempre a postura alheia. Morremos seguindo o exemplo dos demais. A saída é nos separarmos da massa e ficarmos a salvo. Olha essa parte, mano. Quando se trata da felicidade, não é adequado que me responda de acordo com o costume da separação dos votos. A maioria está desse lado, então do outro está a parte pior. Em se tratando de assuntos humanos, não é bom que as coisas melhores agradem a maioria. A multidão é argumento negativo. Aí o Sêneca fala essa frase que eu acho sensacional, que ele fala: busquemos o melhor, não o mais comum, aquilo que conceda uma felicidade eterna, não o que aprova o vulgo, péssimo intérprete da verdade. Então o que o Sêneca chama de vulgo aqui é a multidão, velho, é a maioria das pessoas, sabe? E que você não... As coisas realmente boas, velho, elas não são caracterizadas por somente é o que a maioria das pessoas está fazendo, então é o que significa ser bom, mano, porque a maioria das pessoas fazem, então eu vou seguir o que elas fazem, porque aquilo deve ser bom. Na verdade, mano, que nem ele fala, que se tratando de assuntos humanos, da felicidade, é justamente o contrário, velho, é onde a maioria das pessoas se encontra, é onde é o caminho errado, velho. E que isso você vai percebendo conforme você vai se aprofundando no autoconhecimento, velho, você vê o quão perdidas as pessoas estão, mano, realmente. E que pra isso é necessário você saber estar sozinho consigo mesmo, mano. É fundamental você aprender a ficar sozinho consigo mesmo. Por isso que aquele tratado que eu trouxe da vida retirada também fala muito sobre isso, mano. Que se você não tiver esse espírito de solitude, se você sempre querer ficar pertencente, somente buscando a aprovação das outras pessoas, querendo pertencer à multidão, sabe? Agradar os outros, você vai ser somente mais um deles, mano. E tem mais uma outra frase aqui, olha essa frase: o homem que segue a multidão provavelmente não irá além da multidão. O homem que anda sozinho provavelmente chegará a lugares onde ninguém nunca esteve. Então, pra refletir, mano, isso daqui. E um outro ponto que é relacionado totalmente com isso que eu acabei de comentar, de você não seguir a multidão, é de você não ficar preso às aparências e você começar a enxergar mais a profundidade e a essência das coisas, mano. O que está além das aparências. Porque nem sempre o que tem a melhor aparência, sabe? Lembra que o Sêneca fala que não é porque uma coisa está sendo aclamado pela maioria que significa que ela é boa, sabe? Que o que todo mundo concorda que é bom, que aquilo realmente é bom pra você. Muitas vezes não é.
Então, olha essa frase que ele fala aqui: busquemos as coisas boas, não na aparência, mas sólidas e duradouras, mais belas no seu interior. Devemos descobri-las, não estão longe, serão encontradas, apenas se precisa saber quando as encontramos. No entanto, passamos como cegos ao lado delas, tropeçando no que desejamos. Então, geralmente, as coisas mais importantes, elas estão aqui agora, mano. Elas são coisas que nós deixamos de notar porque nós estamos tão acostumados com esse mundo de aparências, no glamour, né? Sabe, mano, a pessoa tem 50 mil likes no Instagram, então ter likes no Instagram é uma coisa boa, né, velho? Eu vou buscar isso. A gente fica preso com essas futilidades, mano. Nossa, o corpo daquela pessoa, mano, ela tem tanta aprovação, a fama, nossa, aquele carro que aquela pessoa tem, mano. Só que a gente não percebe que... Será que isso realmente é importante, mano? E não existem coisas mais importantes na vida, somente o fato de você poder estar respirando e você saber... ser feliz com a sua respiração, por exemplo, de você curtir e ficar sozinho, lendo um bom livro, fazendo coisas que você gosta. E que, mano, a gente tem que saber valorizar essas coisas mais pequenas da nossa vida, velho. Que tem isso. Se a gente não souber valorizar essas pequenas coisas, mano, a gente nunca vai ser feliz, velho. Porque a nossa felicidade, existem 1 milhão de condições para nossa felicidade nesse exato momento. Só que nós não percebemos isso porque nós ficamos vidrados nessas coisas extremas, nessas coisas que nos prometem que a felicidade, mano, de você ter milhares de relacionamentos com parceiros, de você buscar numerosos títulos somente pra você ganhar a validação das outras pessoas, de você ser, sei lá, mano, ter fama, enfim, mano. Então foque mais na profundidade, na essência, mano, e não fique somente preso às aparências. Outra coisa que o Sêneca e os outros estoicos sempre comentam é que é fundamental você sempre estar de acordo e alinhado com a natureza. A natureza é basicamente essa força que rege todo o universo, o cosmos, enfim. Essa força, essa inteligência, sabe, que rege todo o mundo. E que é fundamental você estar sempre alinhado com essa natureza, essa força. E que você parar, por exemplo, de reclamar dos acontecimentos, de você resistir aos acontecimentos, porque aquilo é como a natureza está se manifestando, velho. E a natureza sempre quer o melhor para o mundo, para ela mesma. Então o Sêneca diz o seguinte, que a felicidade é por isso que está coerente com a própria natureza, aquilo que não pode acontecer além de si. Em primeiro lugar, a mente deve estar sã e em plena posse de suas faculdades. Em segundo lugar, ser forte e ardente, magnânima e paciente, adaptável às circunstâncias, cuidar sem angústia do seu corpo e daquilo que lhe pertence, atenta às outras coisas que servem para a vida, sem admirar-se de nada, usar os dons da fortuna sem ser escravas deles. Então aquele aspecto da resignação, sabe, dos estoicos, de você ter equanimidade, de você não reclamar, sabe, de você aceitar a vida como que ela está se apresentando nesse exato momento, e que se você resiste a isso, você está indo contra a natureza, e que isso por si só gera infelicidade. Então esse ponto é fundamental também. E um outro ponto fundamental que o Sêneca fala aqui, que é basicamente o exercício de toda a filosofia, é de você buscar ter uma vida virtuosa e de você se afastar dos prazeres e de qualquer tipo de vício. Que ele até comenta aqui que o bem supremo é uma alma que despreza as coisas fúteis e se satisfaz com a virtude. E que uma vez que são essas coisas, que nós nos afastamos das coisas que nos amedrontam e nos perturbam, que são os vícios, os prazeres, sabe? A felicidade, a tranquilidade e a paz, elas vêm naturalmente como consequência. Então o que nós temos que fazer aqui é justamente, mano, sempre estar indo em direção a esse caminho da verdade, sempre estar cultivando as virtudes que estão totalmente ligadas com a felicidade, e de você tentar ao máximo evitar se envolver em prazeres demasiados, sabe? De você ter uma vida de imoderação e de você sempre tá envolvido com prazeres e vícios, sabe, mano? Que isso que causa a perturbação da nossa alma. Então esse é um ponto fundamental, velho. Então tem essa frase que ele comenta o seguinte: ninguém pode ser feliz se não tiver a mente sadia, e certamente não há tem quem opta por aquilo que vai prejudicá-lo. É feliz, por isso, quem tem um julgamento correto. Feliz é aquele que, satisfeito com sua condição, desfruta dela. Feliz é quem entrega a razão à condição de toda a sua vida. E tem um outro filósofo que fala isso, se não me engano foi o Epicuro, que ele fala que esse discernimento, essa prudência de a gente saber julgar, sabe, corretamente aquilo que é bom e aquilo que é maldoso, aquilo que é, sabe, o que é verdadeiro, o que é falso, é uma das habilidades, uma das virtudes mais essenciais para o ser humano, sabe, esse discernimento, mano, que é fundamental você sempre estar discernindo, velho, o que realmente é positivo e o que é negativo, e que esse discernimento por si só, mano, é uma coisa muito fundamental pra gente estar nesse caminho de cultivo às virtudes, mano, porque se você não souber
reconhecer e diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Não há como não é possível o estabelecimento de nenhuma outra virtude, sabe? Ele também fala que a virtude avalia o prazer antes de aceitá-lo, não o acolhe para simples deleite. Ao contrário, fica feliz em poder fazer uso dele com moderação. É a diferença entre você tá no controle, sabe, do que você está fazendo, ou você deixar o seu prazer te controlar, ou você realmente ter um monte de vícios, sabe? De você não ter mais domínio e controle sobre si mesmo. Então você deve ter bem esse discernimento, mano. Eu que tô escolhendo fazer essas coisas, eu tô simplesmente sendo um escravo dos meus prazeres, sabe? E não tenho nenhum tipo de domínio e controle próprio. Então essa é a grande diferença. Não significa que você nunca mais possa se envolver com os prazeres, mano. Mas quando você se envolver, faça isso conscientemente, sabe? Não porque você não tem mais controle sobre si mesmo. Essa é uma grande diferença, velho. Em relação aos prazeres, ele também comenta que, dessa forma, os grandes prazeres acabam trazendo tragédias a quem os cultiva, deixando-os dominados por eles. Colocando frente a tudo mais, o homem descuida, em primeiro lugar, da liberdade. Ou seja, você percebe que o prazer, mano, ele meio que... ele restringe e limita a sua liberdade, velho. Você não é mais livre, porque você está aprisionado por esses prazeres, velho. Então, sempre ter essa moderação, sabe? Você ter esse discernimento e escolhendo conscientemente, sabe? Não sendo dominado pelos seus prazeres, não transformando eles em vícios, não sendo governado pelos seus vícios, sabe? A última coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu já cheguei a comentar anteriormente, brevemente, é sobre esse aspecto da equanimidade, mano, de você sempre estar alinhado com a natureza e que é para você aceitar o que quer que te aconteça. E que ele fala que devemos saber suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado a enfrentar. É nossa obrigação suportar as condições da vida do mortal e não nos perturbarmos com o que não está em nosso poder evitar. Nascemos em um reino onde obedecer a Deus significa liberdade. Ele também fala aqui que mesmo que o meu espírito seja atormentado por todos os lados com lutos, tristeza e contrariedade de qualquer tipo, de maneira que a todo momento seja motivo de choro, nem por isso terei razão para reclamação. Mesmo sob tanta desgraça, não amaldiçoarei qualquer dia de minha vida. Então esse aspecto da equanimidade é uma coisa que os estoicos falam muito. E também as diversas tradições orientais também sempre falam disso, mano, de você nunca resistir, sabe, ao que está acontecendo, e de você estar em conformidade, e de você estar alinhado com a vida, velho, conforme ela está se apresentando naquele momento. E isso que significa seguir a natureza. Então, resumindo aqui, o que nós temos que fazer ele dá mais uma coisa que ele fala aqui, que ele fala... olhai a virtude com respeito, confia naqueles que, tendo-a seguido durante toda a vida, demonstraram tratar-se de algo muito importante e que sempre ganha novas dimensões de grandeza. Então, viver uma vida virtuosa, sabe? Você pode ter um exemplo de uma pessoa que você considere virtuosa e usar como inspiração, sabe? Os grandes sábios, por exemplo, que nem eu comentei, de você não ficar buscando seu exemplo nas multidões, sabe? Não... achar que o seu valor depende de quantas pessoas te aprovam, de você simplesmente pertencer ali à multidão, sabe? De quantas pessoas do grupo que te aprova. Não, mano, o que mais importa na real é viver uma vida virtuosa e de você cultivar essas virtudes, mano, ter o seu lugar onde você possa cultivar essas virtudes, esse tempo retirado para si mesmo, que nem eu comentei anteriormente no Tratado da Vida Retirada, e de você tá nesse caminho do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de você tá buscando se fortalecer, sabe? E cultivando essas virtudes, mano, que são fundamentais para uma vida equilibrada, moderada, sabe? Uma vida feliz, realmente. E que a virtude é o bem supremo, mano, e que nós temos que sempre estar em direção a ela. E mesmo que a gente não consiga, sempre tá com essa intenção, sabe? Voltada para a virtude, para a verdade. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal, comentar alguma coisa. E no próximo tratado que eu vou trazer do Sêneca é o chamado da tranquilidade da alma, que também é bem interessante. E esses 3 tratados, na verdade, eles fazem parte do mesmo livro que chamou da tranquilidade da alma, só que eu separei eles para falar separadamente, cada um mais especificamente. Então, pessoal, até o próximo vídeo e falou!